Oi, boa tarde, boa noite. Olá, boa noite. Hoje é dia 3 de agosto. Nós vamos começar mais um encontro do grupo de estudos de formação e pós-graduação em psicoterapia infantil e de adolescente, tá? Hoje a gente tem a apresentação da Larissa da Josiele com o capítulo 3 e o capítulo 4, tá? Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Estamos ansiosos para essa leitura de hoje e a apresentação é de você. Aqui. Então, eu vou começar explanando um pouquinho o capítulo 3, que fala sobre, que o título dele é Construindo a Escadaria da Mente, integrando os andares de cima e o andar de baixo do cérebro. Então, nesse capítulo, o autor, ele olha para o cérebro de baixo para cima, né? Ele compara como se fosse uma casa com 2 andares. E o andar de baixo inclui o tronco cerebral e a região límbica, situadas na parte de cima do pescoço até mais ou menos a ponte do nariz. E essa parte do cérebro, ela é a mais primitiva, porque são responsáveis pelas funções básicas, como respirar, o piscar, as reações inatas, como lutar e fugir, assim como por fortes emoções, né? A raiva, o medo, enfim. Por exemplo, né, quando a gente tem aquela reação de estar vindo algo em direção ao nosso rosto, né, que às vezes a gente nem pensa, só faz assim para proteger, né, para se proteger daquele perigo. Então é essa parte, esse andar de baixo do cérebro que está responsável por isso, né, dessa reação muito rápida, né? Então, essas emoções fortes, funções corporais, os instintos são de responsabilidade do andar de baixo. E semelhante ao andar de baixo de uma casa, por exemplo, né, o autor ele utiliza essa parte do andar da casa para né, para comparar com esse andar de baixo. Por quê? No andar de baixo da casa fica geralmente a sala, a cozinha, né? Então são ambientes onde a família está ali, né? Tendo os seus momentos de maior intensidade de alegria, né? Quem não se lembra de um momento à mesa com a família, por exemplo, né? De risadas, de brigas, discussões. Então são lugares mais movimentados, né? Onde há muito mais gente, né? Então ele compara com essa parte da casa. Já o andar de cima é feito pelo córtex cerebral e as suas diversas partes, principalmente da parte de trás da testa, que a gente conhece como o córtex pré-frontal. E essa parte, diferente do andar de baixo, já é um pouco mais sofisticado, o andar de cima. Ele é mais evoluído, digamos assim. Podemos relacionar ele como uma claraboia, né? A claraboia, ela ilumina tudo, a gente enxerga o lado de fora, né? Traz uma grande clareza. Então, essa parte do cérebro é onde ocorrem os processos mentais mais intricados, como pensar, imaginar, planejar, controlando importantes pensamentos analíticos e complexos. E por causa dessa sofisticação e complexidade, ele é responsável por produzir algumas características que o autor pontuou, como tomadas de decisões e planejamento de qualidade, controle sobre as emoções e o corpo, autocompreensão, empatia, moralidade, né? Então, essa parte mais sofisticada que está responsável por esse tipo, né, de decisões, né, os planejamentos, os pensamentos e tudo mais. Então, quando o andar de cima ele está funcionando bem, uma pessoa ela consegue controlar as próprias emoções, pensar nas consequências, refletir antes de agir e levar em consideração, né, o sentimento dos outros, das pessoas. Só que o andar de baixo, quando a gente nasce, ele já vem bem desenvolvido. Entretanto, o de cima, ele vai se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Ele vai amadurecendo conforme o tempo. E ele só estará completamente maduro lá por uns 20 e poucos anos, né? Tem autor que diz que é entre os 23, 25 anos de idade, né? Que o cérebro, desse andar de cima, né? Ele já está completamente maduro. Então, é uma das partes mais
é uma das últimas partes a se desenvolver, né? E ela está em contínua construção. E ela sempre está passando por reformas, né? Ao longo do desenvolvimento do sujeito. E isso é super importante da gente entender, porque às vezes os pais, ou até a gente mesmo, exigem das crianças, né? Medidas racionais, pensamentos mais complexos, principalmente de adolescentes, né? Que eles façam essas coisas com esse certo grau de complexidade de pensamento. Só que como que a gente vai exigir essas habilidades de um ser que ainda está se desenvolvendo, né? Sendo que essa parte onde toma essas decisões ainda está se amadurecendo, essas habilidades ainda não, que eu, né, li naquela lista da empatia, moralidade, controle das emoções, ainda estão, né, se tornando mais maduras. Como que a gente vai exigir isso de uma criança, né? E fora essa questão desse desenvolvimento, o autor também traz a questão da amígdala, né? Essa pequena massa cinzenta do tamanho de uma amêndoa, né, super pequena, mas que ela processa e expressa emoções tão rapidamente, né, principalmente de raiva e medo, e é o tão famoso agir sem pensar, né? O autor até chama a amígdala como se fosse um cão de guarda, né? Então aconteceu alguma situação com aquela criança, né, uma situação ali que ela foi frustrada, a amígdala já se aciona, né, e aquela sensação de raiva, de medo, ela já toma conta né, toda da criança ali. Então, quando a amígdala ela é acionada, principalmente em crianças, ela meio que bloqueia esse acesso ao andar de cima, né? É como se fosse aqueles portões de bebê, né? Que a gente tranca ali para o neném não subir a escada, né? Como se a amígdala colocasse um portão ali, impedindo com que a criança que está tomada por emoções, tomada pela raiva, tomada pelo medo, acessasse os pensamentos, né? Esse pensamento lógico, né? E como que ela vai acionar isso, né? Se ela está tomada pela emoção? Não tem como, né? Então, quando a amígdala entra em ação, um pedido para racionalização não adianta, né? Então, quando uma criança, por exemplo, tem uma crise de raiva, qual é a forma certa a proceder, né? Então, a melhor coisa é ajudar essa criança a desviar a sua atenção, né? A maneira é acolher aquela criança, tirar ela daquela situação que ela tá cheia de raiva e fazer com que, né, ela se acalme e daí sim você apresenta medidas lógicas para ela, né? Fale sobre o comportamento, mas a mesma coisa o medo, né? É como se a amígdala colocasse vários obstáculos ao longo daquela escada e essa criança está super tomada de medo. Então, vou andar de bicicleta, mas e se eu cair, me machucar e ralar o meu joelho, o que que vai acontecer? Né? Então, a melhor coisa é incentivar, né? Quem que não se sente bem com incentivos, né? Então, incentivar essa criança a olhar para o futuro, falar, por exemplo, ela não quer ir para a escola, mas olha a importância da escola. Nela você vai aprender porque é o do medo, né? Então sempre acolher essas crianças. E aí o autor, ele traz alguns ataques de birra. Então ele fala o ataque de birra, a diferença do andar de cima e a diferença do ataque de birra no andar de baixo. Então no andar de cima, é interessante que essa criança ela tem consciência do chilique, né? Ela tem essa consciência, uma escolha consciente de que ela vai fazer a birra por conta de um desejo dela. Então, essa criança ela tem capacidade de controlar suas emoções, né? De tomar decisão, de pensar logicamente, mas por conta de um desejo de algo, por exemplo, eu quero porque eu quero esse chocolate. Eu quero porque eu quero esse brinquedo, né? E aí ela começa a fazer birra porque ela sabe que talvez o pai ou a mãe vai ceder nesse momento. Então, esse é uma estratégia dessa criança totalmente consciente, né? Ela está pensando logicamente para esse ataque. E aí, como proceder mediante essa situação? Então, a forma mais fácil é impor limites, né? Quando o pai, o responsável, entende que esse ataque de birra é, é consciente, é do andar de cima, né? Uma firmeza, limite para essa criança, ela vai perceber, né, de que esses ataques de birra já são eficazes, porque o pai foi firme na sua decisão. Você não vai ter, né? E o ideal a ser feito posteriormente é
falar sobre comportamentos adequados e inadequados com essa criança. Né? Olha, você agiu dessa forma e não é adequado. Você se jogou no chão, você me bateu, você gritou, enfim, né? Já o andar de baixo, esse ataque de birra já é completamente diferente, porque ele é tomado de emoção. Ele não utiliza do planejamento para fazer esse tipo de birra, né? É como se a amígdala tivesse novamente trancado o portãozinho ali do acesso ao pensamento, e essa criança ela não entende por que ela está fazendo aquilo, né? As suas partes inferiores do cérebro tomaram conta daquela criança, ela está tomada de emoção. Então, qual a forma correta de se proceder? Como eu disse, utilizar de lógica e de razão nesse momento não é a coisa correta a se fazer. Então, o acolhimento é a opção mais eficaz nesse momento, né? Se conectar com essa criança e acalmar ela. E depois de você começar a ter um acesso ao andar de cima, então você começa a utilizar de lógica com ela, né? Então ele utilizou essa diferença entre a birra dos dois andares. Então é sempre melhor envolver e não enfurecer essa criança. E depois apelar para o cérebro do andar de cima, até mesmo negociar com a criança, né? E no livro, nesse capítulo, tem um exemplo da Tina, uma das autoras, né? Ela conta que ela estava no restaurante com seu filho e de repente ela olha para o canto, o filho dela atrás de um pilar, né, mostrando a língua para ela. E aí todo mundo olhando e ele, né, mostrando a língua e tudo mais, e ela tinha duas opções, ou ir lá e obrigar ele a voltar para a mesa, ou então conversar com essa criança. E ela decidiu ir lá, começou a conversar com ele, né? E ela falou assim: me parece que você tá com raiva, não é mesmo, né? E aí ele pega e mostra a língua para ela de volta, né? Ela até fala: aquele ser tão lindo, né? Que era o filho dela, naquele momento ela, nossa, virou o bicho mais feio por conta daquilo ali que ele estava fazendo, né? E aí ela começa a conversar com ele, pergunta: por que você está fazendo isso? Daí ele falou: porque o papai pediu para eu comer metade da quesadilha antes da sobremesa, e ele queria comer a sobremesa antes de comer a quesadilha, né? E ela falou assim: o que que a gente tem que fazer então? Que tal você chegar lá e tentar negociar com seu pai? Quantas mordidas seria o ideal para você ganhar a sobremesa? O que que você acha? E aí ele ficou ali, ela voltou para a mesa, sentou, e de repente ele volta, super emburrado, e falou assim: 10 mordidas. Eu quero 10 mordidas e eu ganho a minha sobremesa, né? E até ela falou: 10 mordidas seria mais do que o marido pediu, seria mais da metade da quesadilha, né? E aí o pai falou: então fechado. Você dá as 10 mordidas e você ganha, então, o, a sobremesa, né? E naquele momento ela falou: meu anjinho voltou, né? O meu filho tão lindo voltou, né? Então ela fala sobre a importância do acolhimento nesse momento. Ele está tomado de uma raiva, de sentimentos, ele não está pensando racionalmente, né? Ele está agindo conforme o desejo dele ali naquele momento. Então, assim, toda vez que dizemos a uma criança, convença-me, ou dê uma solução boa para nós dois, nós damos a chance a ela de resolver problemas e tomar decisões, né? Então, a importância de dar essa opção de acreditar nessa criança também. Isso vai fazendo com que ela estimule, né? Vai desenvolvendo o seu lado de cima do cérebro, né? Fazendo com que esse andar de cima, ele vá se desenvolvendo também. E ele dá alguns exemplos para a gente estimular aquela lista na criança. Então, a primeira é a tomada de decisão. Então, para estimular as tomadas de decisões, podemos dar pequenas situações para essas crianças decidirem. Por exemplo, qual tênis você quer usar? Hoje você quer sair com a blusa azul ou a blusa rosa? Né? Ou então a mesada também, né? Dando àquela criança a responsabilidade, você vai gastar ou você vai guardar para comprar, sei lá, um jogo, aquele brinquedo que você tanto quer. Então, tomada de decisões para pequenas atitudes para incentivando isso para essa criança. O outro ponto, controlando as emoções e o corpo. Então, algo que a gente conhece muito bem, né? As respirações, né? Então, ensinar alguns exercícios de respiração para aquela criança, aquela tão famosa contar até 10, né? Utiliza dessa técnica também, ajudar a criança a expressar o seu sentimento, né? Vamos bater aqui nessa almofada para jogar toda a raiva fora, né? Tem também
a caixa das emoções também, né? A caixa do medo, a caixa da raiva, né? Então, essas coisas para estimular aquela criança a expressar o seu sentimento. Autocompreensão, né? A melhor maneira de se fazer isso é perguntar àquela criança, né? Fazer perguntas para que ajudem ela a olhar além da superfície daquilo que está acontecendo. Então, pedir para que ela desenhe, escreva sobre aquela situação que ela está sentindo. A empatia também, por exemplo, pergunta para ela, por que você acha que aquela criança está chorando? Olha só esse brinquedo, será que como que você se sentiria se alguém não devolvesse o seu brinquedo, né? Exercícios para fazer com que aquela criança enxergue o outro e comece a desenvolver a sua empatia, né? E a moralidade. Então, os atributos do andar de cima levam ao mais importante objetivo, que é a moralidade. Então, a forma de exercitar essa parte é oferecer à criança situações hipotéticas, ou levar essa criança a pensar como agir, né? E levar em considerações decisões em uma determinada ocasião. Então, por exemplo, o que acontece se a gente atravessar o sinal vermelho? E se tivesse alguém que está muito doente com a gente? Será correto atravessar o sinal vermelho? Né? Então, fazer com que aquela criança pense também em situações hipotéticas, que vai fazendo com que ela exercite a moralidade dela também, né? A ética. E, por último, algo muito importante e interessante sobre o movimento. Né? Ele conta de uma situação de um menino de 10 anos que estava estudando e era muita atividade de casa. E ele começou a ficar super frustrado, porque era muita coisa, ele estava com medo de não dar conta, até a mãe dele concordava que era muito exercício. Então, esse menino pegou e saiu de casa e começou a correr. Deu várias voltas correndo em torno da quadra da casa dele e voltou, super tranquilo. E aí voltou às atividades dele. E aí a neurociência explica um pouco isso, sobre o movimento, sobre descarregar essa energia, o quanto faz bem, né? Então, ó, fica a dica, né? De quando essa criança está com muita raiva, está com medo, né? Tá ali numa intensidade ali que não consegue se concentrar, talvez o exercício, o movimento faz muito bem. Não só para a criança, mas para a gente também, né? Então, quando a gente está com aquele momento ali daquela ira, né? Dá uns pulos no lugar, né, faz com que respire um pouco mais, mantenha calma, né? E isso pode ajudar muito. Enfim, eu acho que da minha parte foi isso. Eu vou passar para a Jaciele. Então, tá bom. Eu vou falar, então, sobre o próximo capítulo, que se chama Mate as Borboletas, e ele fala basicamente sobre a questão de integrar a memória para crescimento e cura, tá? Então, ele também começa trazendo um exemplo da Tina, né, onde ela traz um exemplo do filho dela, onde no momento que eles estavam jantando, ela, o esposo e o filho, eles comentaram com o filho sobre a possibilidade de ele retornar a fazer as aulas de natação, que ele já fazia no passado. E nesse momento, o menino ele teve uma reação um pouco assustadora para eles naquele momento, porque o menino reagiu de uma forma um pouco assustado, assim, né? Ele acabou falando que ele não ia fazer, que ele não queria mais voltar a fazer natação, que ele já sabia nadar. E aí o pai, nessa hora, né, e a Tina reforçaram para ele que sim, que ele já sabia nadar, porém eles gostariam que ele melhorasse, né, o exercício. E ele ficou emburrado e falou que não queria e não ia voltar a fazer natação. E aí depois o menino foi para o quarto e ela e o marido conversando sobre o fato, né, procurar entender por que o menino agiu daquela forma, né, perante uma situação que a princípio era algo que ele já fazia no passado, ele só ia retomar essa atividade. E eles lembraram que no passado ele teve um fato um pouco traumático, né, onde ele passou por alguns professores que eram mais rígidos. Além disso, ele relatava às vezes alguns ocorridos na aula, né, nas aulas de natação no passado, e aí a mãe então teve a ideia de conversar com ele durante a noite, né, tentando elucidar a memória dele, né, a entender o que estava gerando aquilo na criança, né, claro, de uma forma mais infantilizada, né, porque a criança não tem essa consciência, né,
E aí ela foi trazendo, né? Como que era para você quando você fazia aula de natação no passado? O que que você tem de lembrança? E aí ele falou que ele não gostava de fazer, porque ele lembra que os amiguinhos empurravam ele, às vezes, na piscina, colocavam ele, às vezes, embaixo d'água, fazendo brincadeira de mau gosto. Os professores, às vezes, forçavam ele a fazer alguma coisa que ele não queria naquele momento. E aí, então, a mãe, né, conseguiu resgatar isso nele. E aí ela foi trabalhando isso nele, né, que muitas vezes, né, o nosso cérebro, ele faz isso, né, a nossa memória tem esse poder, né, de trazer à tona algum evento do passado que influencia a nossa reação no presente. E que algumas vezes essas memórias não são tão positivas, são carregadas de fatos negativos, né? E a missão do cérebro é sempre o quê? Nos proteger, né? Então, ela trouxe isso para ele, né? Lembrou dessa cena e ela falou: mas olha só, hoje você já cresceu, você já está maior, né? E você vai conseguir se defender se acontecer alguma situação dessa, né? No passado, talvez você não sabia se defender, você não tinha, talvez, esse conhecimento sobre você, do que você gostava, o que você não gostava. E eles foram trabalhando isso. E ela falou assim: olha só, quando eu falo de um estádio de basquete para você, o que que você lembra? Ele falou: eu fico feliz, eu fico animado. Então, porque lá você só teve experiências positivas. Agora, se eu falo da aula de natação, o que que te dá? Ah, mãe, parece que tem borboletas no meu estômago. E ela falou: então agora, vamos criar um código para você falar para o teu cérebro quando essas borboletas aparecerem de novo, quando elas voltarem a surgir. E aí ela falou assim: o que que a gente pode falar para o teu cérebro? O que que você pode falar para ele? Aí ele falou: mate as borboletas, né? E aí, né? É por isso que o tema até do capítulo é mate as borboletas, né? Para que justamente ele consiga, né, de uma certa forma, que a gente chama na psicanálise de ressignificar aquela situação, né? E aí, então, ela começa então, a falar sobre essa questão da memória, né? Da memória implícita e da memória explícita. Então, ela traz, primeiramente, dois mitos sobre a memória, né? Aonde um deles, ela traz a questão, né, de que a memória é um arquivo, que é um dos mitos, né? Que a memória é um arquivo mental. Quando pensamos em nosso primeiro encontro ou no nascimento do nosso filho, apenas abrimos a gaveta de arquivos certas do cérebro e acessamos esta memória, né? Então, ela até coloca que seria legal e conveniente se isso fosse verdade, né? Porém, não é assim que o nosso cérebro funciona, né? Então, há milhares, na verdade, de pequenos arquivos na nossa memória, esperando para que você os acesse e traga novamente eles para a tua consciência. Porém, né, a memória, ela funciona através de associações. E muitas vezes, essas associações, elas vêm de forma fragmentada na nossa mente, na nossa consciência. Né? Então, é só a gente pensar em situações que a gente vivenciou talvez no passado e que quando a gente é remetido a alguma situação dessa hoje no presente, o que que aquilo gera na gente? Né? Possivelmente a gente não tem toda aquela memória do fato exatamente como ele foi. Isso é praticamente impossível, né? Isso que ela traz. Então, a gente tem alguns retratos, alguns flashes na nossa memória do que aquela situação nos causou no passado, né? Que pode ser tanto uma memória positiva quanto uma memória negativa, né? E aí, ela traz uma outra também, um outro mito aqui, que ela fala assim, que a memória é uma fotocopiadora, né? Quando acessamos memórias, vemos reproduções precisas e exatas do que aconteceu no passado, né? Então, isso também não acontece, tá? Não é assim, né? Ela funciona justamente dessa forma que eu citei ali, né? As memórias, elas vêm de forma distorcida. E aí, para nós adultos, já é muitas vezes difícil, né? Fazer essa associação, né? Do porquê que aquilo está me gerando desconforto, por que eu fico nervosa, por que minha mão fica suada, por que eu fico tremendo, eu fico segura, né? Então, imagina para uma criança. Né? Então, é esse exercício que ela faz, tá? Para estimular, né? Para que os pais estimulem isso na criança. E, claro, né, o mais importante, sempre vai também dessa questão dos pais, do bom senso, de entender o seu filho naquele momento. Às vezes, a criança ela pode estar tendo um ataque de fúria naquele momento, né, que tem a ver com essa questão que a Larissa aí trouxe, né? Então, às vezes, realmente, ela, né, ela está agindo ali por algum impulso, né, ela está agindo por birra, né? E aí vai dos pais terem esse bom senso, essa sensibilidade de conseguir entender o que está acontecendo com o seu filho naquele momento.
né? Se realmente, ele está com fome, por isso que ele está irritado, ou então, ele queria talvez algum brinquedo que ele não ganhou, e aí, sei lá, se jogou no chão, está irritado com isso, né? Então, é entender cada situação. E ter essa sensibilidade de entender quando tem algo mais profundo, né? Que pode estar, sim, atrelado a um evento do passado, a uma memória implícita, como ela chama, e trazer essa lembrança para a memória explícita para dar um novo sentido para aquele fato. Né? Então, ela fala que é bem importante, né, que se possa compreender, então, essa relação, né, da memória implícita, especialmente quando se trata de medos, de frustrações, né, porque essas memórias que nos faz formar expectativas sobre a forma como o mundo funciona com base nas nossas experiências prévias, né? E aí também ela traz da questão que eu achei bem interessante, que era o transtorno de estresse pós-traumático, né? Ela traz um exemplo também sobre isso, né? Então, ela até vou ler aqui o que ela fala sobre isso, né? Então, uma versão mais extrema desse processo ocorre no caso do transtorno do estresse pós-traumático, em que uma memória implícita de uma experiência perturbadora se torna codificada no cérebro de uma pessoa e em um determinado som ou imagem ativa essa memória, sem que a pessoa sequer se dê conta de que se trata de uma memória. Então, a memória implícita, ela é basicamente um processo evolutivo que nos mantém seguros e fora do perigo. Né? E aí, liberta-nos, então, para conseguirmos reagir rapidamente ou mesmo automatizarmos nossas reações em momentos de perigo, sem termos de recordar ativa ou intencionalmente experiências semelhantes prévias, né? Então, como pais, isso significa que quando nossos filhos parecem reagir de maneiras extraordinariamente, né, que palavra difícil, insensatas, né, nós temos de considerar se uma memória implícita, né, lá que aconteceu com ele no passado, não criou esse modelo mental negativo para ele. Né? Então, aí trabalhando isso com a criança, né? Por isso a importância, né, do que a Tina fez ali naquele momento. Né? Ela conversou com o marido, lembrou, né, que o filho teve uma experiência traumática no passado, e aí, então, antes do menino dormir, ela conversou com ele. Claro, né, da forma dela, conversando com ele, fazendo ele ter essa lembrança aos pouquinhos, montando as pecinhas do quebra-cabeça. Né? Então, além disso, ela traz então, essa questão, né, de como é importante montar esse quebra-cabeça, né, na nossa mente, né? E aí, quem é responsável, né, no nosso cérebro, né, por criar as pecinhas desse quebra-cabeça, montar esses quebra-cabeças, é o nosso hipocampo, né? Então, a função do hipocampo é fazer isso, né? É integrar nossas memórias implícitas e explícitas para que possamos compreender mais completamente o mundo e a nós mesmos. Essa parte, então, é chamada, né? Pode ser considerado também, aliás, né, de mecanismo de busca da recuperação da memória. O hipocampo, então, ele trabalha com diferentes partes do nosso cérebro, né, para pegar todas as imagens, emoções e sensações da memória implícita e reuni-las de tal modo que elas possam se tornar retratos montados que integram a compreensão explícita de experiências passadas, né? E aí, o que ela estimula que os pais a fazerem, então, com as crianças, né? Porque os pais sempre ficam, né, na dúvida, né, de como que eu vou fazer isso com meu filho? Né? E se meu filho não querer falar? Né? E se meu filho só responder de forma objetiva para mim? Né? Então, o que ela estimula? Para que os pais possam justamente, né, promover essa lembrança nas crianças, né, trazer sempre isso à tona, né, não só lá no futuro, mas trazer no momento presente que aconteceu. Então, um exemplo disso, né? Perguntar para ele como que foi na escola. Aí, às vezes, ele pode falar, foi bom ou foi ruim. Tá, mas fala um pouquinho mais sobre isso. A mamãe tá curiosa, né? O que você fez lá hoje, então? O que você fez de legal hoje na escola? O que você fez que não te agradou, né? O que aconteceu hoje? Talvez ele possa trazer, mamãe, hoje um amiguinho brigou comigo, né? Então, é trazer isso à tona naquele momento. É promover essa conversa com a criança para que ela possa fazer esse exercício realmente na memória dela. Né? E para que isso depois, no futuro, se acontecer uma situação parecida, para que ela possa lembrar, né, com mais facilidade. Né? E aí ela dá o exemplo também de crianças pequenas, né? Às vezes uma criança de 3, 4 anos, como que eu vou fazer isso com uma criança menor, né? Então, o que ela traz aqui, que eu achei bem bacana? Né? Quando for buscar o filho, né, na escolinha, na creche, né, você pode estimular ele a falar o que aconteceu hoje na tua escola,
conta para o papai ou para a mamãe 3 acontecimentos. 2 serão verdades e 1 de mentira. E o papai vai tentar adivinhar qual que é mentira e qual que é a verdade. Né? Então, é fazer de uma forma mais lúdica, para que a criança ela possa, né, lembrar do que aconteceu, promover essa lembrança nela, para que ela possa exercitar e ela possa trazer isso. E aí, no futuro, né, depois, quando a criança ela vai crescendo, é fazer atividades, né, por exemplo, voltadas para um diário, né, estimular a criança para que ela escreva, né, para que ela possa contar alguma história que aconteceu, um exemplo até, né, a criança vai para um acampamento final de semana, né, então montar um diário com essa criança, ou montar, né, algum trabalho com ela sobre esse acampamento de uma forma lúdica. Então, vamos fazer aqui, vamos colocar as fotos desse acampamento, né? Ou vamos colocar aqui o registro de uma carta que você escreveu quando estava lá no acampamento, né? Ou de alguma brincadeira que vocês fizeram, né? Como é que foi essa brincadeira? Vamos escrever aqui, né? Para que ela tenha esse registro depois no futuro, né? Então, nada mais é do que criar essas memórias afetivas, né? E até realmente quando forem coisas negativas mesmo que aconteceram, né? E aí ela traz também um exemplo de uma memória negativa que uma criança tinha, além dessa da natação, um outro exemplo de uma criança que participava de um torneio que tinha de carrinhos, e ele sempre esperava de maneira assim, ansiosa por esse torneio todos os anos. Aí era carrinhos de madeira que ele confeccionava com o pai, e aí naquele ano ele falou que ele não queria fazer. Ele falou, papai, esse ano eu não quero participar, né, do torneio. E aí o pai ficou surpreso, né? Mas o que aconteceu? Por que você não quer participar? E ele falou, porque eu não quero mais, eu não tenho mais vontade. E aí o pai começou a conversar com ele, né, para tentar entender o que estava acontecendo. O pai viu que tinha algo, percebeu que tinha algo. E depois o pai ficou pensando no que tinha acontecido no ano passado com o filho dele no torneio, né? E aí ele lembrou que teve um acidente que aconteceu com o filho e com uma outra criança, aonde eles estavam no dia com um objeto cortante, e nesse dia esse objeto acabou pegando na perna do menininho, do amiguinho do filho dele. E aí acabou cortando o menino intencionalmente, mas o filho dele não foi o culpado, não foi intencional isso. E aí essa situação gerou todo um desconforto na época, né? Os pais ficaram bem aflitos, bem preocupados. Aí inclusive, os pais do menino que foi cortado foram na casa dos pais dessa criança para conversar com eles, para entender o que tinha acontecido. E no final ficou tudo resolvido. Eles entenderam que o menino não teve maldade, não fez aquilo de forma intencional, né? Que realmente foi um acidente. E aí, ele no outro dia, conversando com o filho, ele falou, filho, né, o papai tem mais ou menos uma ideia do por que você não quer participar do torneio este ano. E aí ele falou, por que, papai? E aí ele falou, né, porque ano passado aconteceu um episódio que deixou você triste, né, que deixou você assustado. Vamos falar um pouquinho sobre esse episódio? Daí ele falou, não, papai, eu não quero falar sobre isso. E aí o pai estimulou essa conversa nele e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, tá? O papai vai contar a história, tá? Como aconteceu. E aí, as partes que você não quiser lembrar, você dá um pause, tá? Como se você estivesse assistindo um filme, onde você quer pausar a parte que você não gosta, né? Ou quer passar para frente. E aí, o menino entrou na brincadeira, né? Então, ter essa forma lúdica de entrar no mundo da criança, né? E aí, o pai foi contando a história, foi recontando, né? Foi trazendo a história à tona. E aí, o menino falava, né? Papai, pode dar um pause agora. Né? Na parte que o menino era cortado, ele queria pausar. E aí, depois, no final da história, a história tem um final feliz, né? Onde o pai falou para ele, você lembra, né? Que a história tem um final feliz, que os pais do menino entenderam que você não tinha culpa de nada, que você não fez aquilo por maldade, você não fez aquilo intencional, né? E tá tudo resolvido. Inclusive, o menino continua sendo seu amigo até hoje, certo? Aí, papai, é verdade, né? Aí, no dia seguinte, o menino acordou super empolgado, falando que ele queria voltar a participar de torneio, e aí fizeram um carrinho novamente. Então, é isso, é essa ressignificação, né, das memórias aí, né? E, assim como ele traz também essa questão da criança, nós, adultos, também temos isso, né? E aí até ela traz a toda essa questão, né? Ela chama a atenção o quanto que muitas vezes os pais, né, quando tem um filho pequeno, ou um filho grande também, como muitas vezes acontecimentos que acontecem com a criança
causam desconforto nos pais, né? Trazem algumas lembranças, né? Então, algumas sensações, né? Talvez que geraram algum desconforto no passado, né? E aí, até ela traz um exemplo aqui de um pai que ele é médico, e aí ele disse que ele não entendia por que o choro do filho dele irritava tanto ele não conseguia lidar com o choro dessa criança. E aí ele foi trabalhando isso, foi conversando com amigos dele sobre isso, e aí ele foi se dando conta, né, um dia conversando com um amigo dele, que fazia faculdade na época com ele conversando sobre isso, falando, né, poxa, eu não entendo, por que o choro do meu filho me traz muita irritação, muito desconforto, né? Ele se sente até culpa por isso. Aí o amigo dele falou, né, você lembra, né, quando a gente fazia os nossos estágios em pediatria, você lembra como você ficava mal quando você tinha que tirar sangue de uma criança, quando a criança berrava, quando a criança chorava, como isso era desconfortável para você e você muitas vezes não conseguia fazer a atividade que era para fazer, concluir a atividade? E aí ele lembrou que isso gerava muito desconforto nele. Então, de uma certa forma, o que aconteceu, né? O choro do filho dele remetia a esse estágio que ele fazia lá no passado, onde o choro de uma criança para ele, né, se tornava algo angustiante, né? Porque talvez ele tinha a sensação que ele ia gerar dor na criança, né? Então é isso, trazer realmente isso à tona, né? Trabalhar isso, né? Claro, no adulto é diferente, né? Trabalhar isso do que trabalhar numa criança, né? Na criança você vai trabalhar através de uma historinha, né? Através da brincadeira, né? Vai entrando no mundinho dela para entender o que está acontecendo, para poder dar um novo sentido, né? Como ela fala, né? Para trazer a memória implícita para a memória explícita, entender aquilo, né? Como isso está afetando no teu dia a dia, né? E olha que interessante, ontem eu atendi uma adolescente e ela trouxe justamente uma situação que ela já é a terceira vez que ela traz durante a terapia dela, que ela fazia judô no passado e ela tem muita vontade de retornar, mas ela tem muitas fantasias negativas que remetem ao judô. Então, ela lembra de que os colegas não tratavam bem ela, que como ela se sobressaía nos campeonatos, os colegas tinham uma certa inveja dela, e aí tratavam ela mal, falavam que ela se achava. Além disso, o sensei dela, né, ele era um pouco machista em alguns momentos. Então, o que o judô estava trazendo para ela naquele momento? Ela estava lembrando de coisas negativas. As memórias negativas estavam vindo à tona naquele momento. E aí eu perguntei justamente para ela isso, eu tinha acabado de ler o capítulo do livro, e eu falei, né, fulana, o que isso gera em você nesse momento, quando você fala disso? Aí ela falou, Jô, parece que eu tô com uma mariposa no meu estômago. E aí a gente pode trabalhar essa questão, né, de fazer realmente ela trazer isso para a memória explícita dela, o que estava acontecendo, qual que era, né, essa imaginação que ela tinha frente a esse fato, e o que mudou em 2 anos, né? Então, ela tem para ela a memória dela que ela ficou presa 2 anos atrás, que vai ser igual como era antes, né? E aí, o que a gente foi trabalhando na sessão dela é isso, né? Do quanto que as coisas mudaram até agora, né? De que talvez os colegas que faziam judô no passado não são mais os mesmos, né? E que essas pessoas também mudaram, assim como ela mudou, que as pessoas, né, não são estáticas, né? Que as pessoas mudam, né? E aí foi bem bacana, assim, sabe? Então, deu para trazer bem, assim, esse exemplo do livro para a prática ontem na sessão. E é isso, basicamente, esse é o capítulo, então, do livro aí, dos Mate e as Borboletas. Gente, que Aí a bacana Giovana. ver a entrega de vocês nessa apresentação. Vocês estão tão imersas. Eu achei muito legal. Vocês falaram com uma propriedade, com uma energia muito bacana. A apresentação de vocês foi muito legal. Conforme eu vou vendo as apresentações, fica nítido que a linguagem do livro ela é muito próxima, né? E ela é uma linguagem envolvente, é uma leitura assim fácil de fazer, né? É E a bem apresentação didática, assim. é bem didático, né? É. E vocês têm alguma consideração para fazer? E uma coisa que gostaram muito, que talvez não tenham conseguido falar? Bom, eu já não gostei tanto que realmente eu já apliquei ontem na minha Já sessão, né? Com a aplicou, minha aham. paciente, né? Foi muito legal, porque eu tinha acabado de ler, fazia uns 15 minutos que eu tinha concluído a leitura, e aí veio essa minha paciente justamente com esse caso, né? E aí eu pude realmente ver isso na prática.
foi muito legal. Para mim foi bem útil, bem válido mesmo. Funciona mesmo na prática. Ó, funciona. É. É, Que legal, que sim. legal. Eu fiquei com vontade de ler o livro todo, viu? Só li esse capítulo até então, né? Mas a parte da Larissa também achei bem bacana e faz todo sentido para mim. Sim, é uma leitura muito fácil, né? É, Qualquer pessoa que pega o livro e lê consegue entender o que o autor quer dizer, até pelo fato dele trazer muito exemplo, né? Uhum. Então tem muita figura, né? Então é algo que é bem, né? Fácil de se ler assim mesmo, é gostoso. Então dá para se entender e eu amei. Eu tenho amado, eu tô lendo o livro mesmo, né? E eu tô gostando bastante, assim, é bem uma leitura muito boa. e os Ai, próprios exemplos, né, Larissa, tornam mais fácil também para a gente conseguir entender, né, bem a situação, né? Porque são Sim, exemplos mesmo muito comuns, né? Para a gente que atende criança, tu atende também, né, Larissa, criança, né? uhum, A sim, gente que aham, atende sabe que são exemplos muito do cotidiano, assim, de muitos pais, né? Isso que sim, acontece, né? O exemplo quando que a tu gente trouxe ali do menino consegue visualizar Viva. a teoria é mais fácil, né? De entender e de É, executar também, né? Ah, que bacana. uhum, isso mesmo. uhum, Fechou. Então a gente vai encerrar por aqui. Meninas, parabéns pela apresentação. Foi muito obrigada. bacana. E espero encontrar vocês na próxima data do grupo de estudos, tá? E muito obrigada, foi muito bacana. Uma boa noite para todo mundo. Tá bom, então, Giovana. Boa Obrigada, noite. tá? Obrigada, Larissa.